atualmente eu sou docente da Universidade Federal do Paraná e médica do Hospital de Clínicas aqui. O meu trabalho no Hospital de Clínicas como atendendo é uma coisa que me dá muito prazer. E na universidade também, mas eu passei a não acreditar muito no método atual de 3 horas de aula teórica e 100 alunos na sala e você ser muito engessado para, enfim, para dar ideias, né? Serviço público, né? Então, claro, o meu plano é exonerar da universidade, mas continuar com o meu vínculo de pesquisa e de assistência no Hospital Escola, né? no HC aqui de Curitiba. E aí, eu tenho um plano de lançar um infoproduto de cessação do tabagismo, né? De como parar de fumar. Que eu participei de um mastermind assim, de empreendedorismo e me aconselharam, como médica, a vender para colega e não vender para paciente. Mas essa ideia minha de lançar um produto de parar de fumar num método diferente que eu aplico nos meus pacientes, tudo é o meu grande desejo, porque ninguém para de fumar em uma consulta, a gente não consegue mudar o mindset da pessoa para parar ali em 10 minutos de consulta, meia hora ou 1 hora que seja numa consulta particular. E eu acho que isso precisa de um esquema como uma mentoria, como um planejamento assim parecido com o que a gente faz em coaching. Enfim, eu quero o que eu tô elaborando é isso, é um projeto de infoproduto com alguns momentos presencial ou mesmo online, mais ao vivo, para acompanhar, como mentoria mesmo, para quem quer parar de fumar. Então, essa é a minha dúvida inicial, porque me aconselharam muito vender para colega, que eu teria um ticket bem mais alto, mas eu não consigo ver uma Roma que eu agregue. Eu vou agregar conhecimento, que médico busca muito, mas eu não vou conseguir que o cara saia de uma consulta de um valor X para 2X porque ele sabe tratar tabagismo. E eu nem acredito em ele conseguir isso em 1, 2 consultas. Então, Hã? E o pior, isso não faz o seu coração cantar? Não faz o coração cantar. Ó, olhando basicamente, hoje a gente tem muito dado. Dá para fazer dos dois jeitos. Geralmente, e eu vou falar muito com cuidado, porque, assim, sem contexto, é tipo você opinar na outra opinião de um médico que não viu o que você viu. Essa é a primeira coisa. Então, falta contexto. Contexto é tudo, né? Então, às vezes, a gente até dá o médico sabe disso, por isso que ele faz muitas perguntas antes de dar uma avaliação. Ele quer contexto. Sim. Né? Então, às vezes, a gente sem contexto opina completamente, o jeito certo é esse, o jeito certo é vender para profissional, ou algumas pessoas o jeito certo é para isso. E eu, depois de um tempo, eu tendo a ver que o que influencia a opinião da pessoa, se você tem que vender para o público final ou não, ou para o público profissional, vem muito da experiência do que ela viu e vem muito da experiência dela. Então, se você vai ver uma pessoa que passou no concurso público, tipo a minha mãe, criou os 3 filhos, criou bem, sabe? A gente nunca passou, teve tanta abundância assim, mas nunca passou. Teve uma educação boa, né? Aquela coisa toda. Então, se você for perguntar para minha mãe o que você deve fazer, ela fala que vai prestar concurso. Então, assim, eu acho que funciona nos dois. E a chave não é necessariamente só a gente analisa uma coisa sem contexto, né? Aquela coisa toda. Minha mãe estava coberta de razão em todas as coisas que ela faz? Estava. E se você viver em Brasília, você vai passar concurso. Sim. Então, assim, mas tem muitos também. Agora, se o seu coração não está lá, aí você tem que ir para o público final mesmo, onde está. Eu acredito que tem muita gente que quer parar de fumar e não para. Eu acredito que muita gente quer emagrecer e não emagrece. Eu acredito que muita gente quer... Nossa, no nicho de artesanato, meu Deus. Emagrecimento e saúde é complicado. Nossa, tem os caras do movimento sem glúten. E eu não estou advocando em relação ao movimento. Eu sei que existem opiniões ou não. Do glúten como uma proteína inflamatória, de alergia. Mas tem gente... Alérgica? Meu Deus. Tem um cara que
que ensina jejum intermitente. E eu não estou falando se isso é médico ou nutrição, porque ele era médico, né? Mas eu sei que médico e nutrição, até pelos nutrólogos, eles têm uma interseção. Mas assim, eu consigo te mencionar uns 20. Então, se o seu coração está... tanto num quanto no outro. Então, se o seu coração está no produto, no cara final, e tem gente com esse problema, é o suficiente. Tem um cara que ensina as pessoas a ensinar o marido a parar de beber. Esse eu acompanhei bastante. A área da saúde, né? Então, ensina pessoas que o marido... falar que o marido bebe, que a gente tem mais casos. Minha percepção é que mais casos de alcoolismo em homens do que mulheres, tá? Eu posso estar errado. Mas eu acho que sim. Até na minha própria família, assim, era bem notório, assim. Eu tive alguns na família e tal, aquela coisa toda. Não tive casos de mulheres parando de beber, apesar de existir. Então, eu não tenho essa estatística. Mas eu tenho muita gente. Então, assim, sem contexto, o mesmo contexto que as pessoas têm, eu falo que é o seguinte, eu sigo o seu coração. Não é uma coisa... As pessoas, erroneamente, podem falar que só faz dinheiro quem... Não, pelo contrário. E eu tenho, se você percorrer os 1.329 estudos de caso que eu tenho catalogados no momento, lá nos resultados, você vai ver inúmeros, centenas que não vendem para o profissional e centenas que vendem para o profissional. Já me deixou com o coração mais calmo. Ao mesmo tempo, eu não sei o contexto que eles analisaram isso e tá tudo bem. Mas o contexto, mas a palavra eu amo isso, eu amo XYZ, vale muito. E eu tenho uma convicção bem forte de que existe essa necessidade de um método diferente que não foque só no tabagismo como doença, que de fato é, né? Mas o que me fez pensar e desenvolver esse método, e até sim, é tecer de alunos meus, até é outra pergunta que eu ia te fazer. Eu sou uma pessoa que parou de fumar, poucas pessoas sabem disso. Eu fumava. Na verdade, o meu insight maior foi alguém parecido assim, acredito, com você, Érico, porque eu tinha um paciente muito assim, bem sucedido na vida dele profissional, enfim, levantado uma empresa do zero, tirado de várias dificuldades financeiras e tal, e o cara conseguiu tudo isso na vida e não conseguia parar de fumar. É clássico. E é clássico. E daí eu ficava pensando, eu falei, gente, enquanto ele pensar, né, que ele consegue tudo, mas isso ali ele nunca vai conseguir, e não pensar mesmo como o empreendedor pensa, né, numa meta, num planejamento como meta, e não só eu sou doente, eu vou morrer disso mesmo e acabou. Então, é nisso que eu baseio o meu método, né? Então, vamos tratar o tabagismo como um projeto, como uma meta, e deixa o médico tratar como doença, mas na cabeça dele ele tem que tratar como um planejamento, uma meta que ele quer alcançar. Enfim, mas é uma coisa que eu tenho muita convicção, assim, e para convicção virar teimosia tem um limite tênue, né? Então eu tento fazer essa crítica, por isso que eu queria te perguntar isso. É bem razoável você estar se considerando isso. Isso importa, né? E às vezes eu comecei a escutar muito o tom de voz da pessoa, tem muito a falar. Quando você fala do parar de fumar, eu sinto o seu coração cantar, sinto uma confiança. Já no outro, eu sinto um incômodo. Tipo um engolindo, né? Tá bom. Um engolindo seco, isso é assim que eu vou... E ó, eu vou te falar, antigamente na minha época, eu falo na minha época não, acreditava-se que para você ganhar dinheiro, você tinha que ser médico, advogado ou engenheiro. E muito médico, advogado e engenheiro ganha dinheiro, mas não é a única vez. Não é a única coisa. A gente está falando agora disso, né? Não. Então, assim, convicções, definitivamente, considere, escute com carinho e, ao mesmo tempo, se existem pessoas com problema, que você tá. E se você consegue ajudar, é o suficiente. E o ser humano, ele tem um senso de... Ele precisa ganhar dinheiro e tal, mas ele tem um senso de contribuição muito grande dentro dele. A gente gosta de contribuir.
E eu vou te falar, não é qualquer... Primeiro a gente tem que botar a máscara de oxigênio na gente, aquela coisa toda, né? Mas uma vez que a gente tem a máscara na gente, a gente contribui. Não conheço um cara que não mentora alguém em alguma coisa. Um cara de sucesso, sabe? A gente tem prazer nisso. Principalmente quando a gente vê alguma pessoa que quer fazer isso.